Oi, gente. Meu nome é Santiago e hoje eu, o Lucas e o Augusto, então vamos apresentar o nosso trabalho sobre síndrome hereditária para o câncer de mama e ovário. Então, primeiro, o que é HBOCS, né, que é a sigla da doença? Então, o HBOC é quando tem uma variação patogênica em genes que estão relacionados com o reparo do DNA. E, por consequência disso, tu tem um aumento da probabilidade do indivíduo ser afetado por diferentes tipos de câncer, né? Eu exemplifiquei aqui, o de mama e o ovário acabam sendo os principais, mas também de pele, de pâncreas e de próstata. E aqui cabe ressaltar que tu ter essa variante não significa que tu vai desenvolver câncer, mas significa que tu vai ter uma probabilidade aumentada, que é um pouco diferente, né? Então, aqui sobre a forma de herança e o risco de recorrência, a gente tem um padrão de herança que é a autossômica dominante, né? Então, seguindo esse padrão, a gente vai ter um risco de recorrência em um cruzamento de heterozigotos, então, onde os dois pais são afetados, 75% da prole vai ser afetada. E quando só um dos pais é afetado em heterozigose, ou seja, que é o mais normal, digamos assim, né? Tu vai ter um pai afetado com só um dos genes mutados, tu vai ter uma chance de 50% da prole ser afetada, né? E aqui também cabe ressaltar que a maioria dos casos, a variante patogênica ela é nova, então ela surge naquela família e ela é específica daquela família ou daquela pessoa, né? E isso acontece porque também tem uma variedade muito grande dessas mutações por conta disso, que cada vez que essa doença ela se apresenta, provavelmente ela vai ser uma variante nova, né? Olá, gente, sou o Augusto e agora vou falar um pouco sobre o heredograma. Então, a síndrome de câncer de mama e ovário hereditária tem, como dito anteriormente pelo Santiago, um padrão de herança autossômico dominante. Isso significa que o heredograma tem um grande impacto sobre a família, pois acomete diversos membros em múltiplas gerações. Homens e mulheres, numa herança autossômica dominante, possuem a mesma probabilidade de transmitir seu genótipo aos seus descendentes. Uma característica importante é sua alta penetrância em mulheres, com cerca de 85% de penetrância no câncer de mama e cerca de 40% de penetrância no câncer de ovário. Outra característica que deve ser ressaltada é que há uma variabilidade da expressão da variante patogênica. Pode passar o slide. Além disso, um ponto importante é o efeito fundador, que é sugerido pela prevalência populacional. O efeito fundador é determinado por um isolamento de apenas uma parcela da população original. Um claro exemplo disso é a população de judeus ashkenazi, em que a prevalência do câncer de mama é mais alta do que a média em outras populações. E isso pode ser explicado, provavelmente, pela maior prevalência de algumas variantes patogênicas. Oi, gente. Eu sou o Lucas e eu vou explicar um pouquinho aqui dos genes envolvidos na HBOC. Os principais envolvidos nessa síndrome são o BRCA1 e o BRCA2, mas pode passar. Mas existem outros diversos genes que estão envolvidos nessa síndrome, mas os principais, como eu falei, envolvidos com variantes patogênicas são o BRCA1 e o BRCA2. A gente pode ler ali o CDH1, o TP53 e os outros que estão ali citados, que não vale a pena ficar citando. Basicamente, eles são genes que induzem uma resposta de supressão tumoral, como a gente pode ver. E daí, com isso, eles podem impedir que surjam variantes, basicamente por destruição da fita de DNA com variante, ou podem diminuir a incidência de células neoplásicas. Por quê? Porque eles destroem as células neoplásicas, então elas param de se multiplicar. Tu pode passar para a próximo slide. Ou podem simplesmente inibir os double-strand breaks, que daí quando os double-strand breaks são basicamente mutações por ionização, entre outros fatores, mutações citoquímicas, se eu não estou me enganando. E quando não há a função adequada do BRCA1, ou seja, em uma situação da síndrome do HBOC, há um aumento da quantidade de double-strand breaks e de variações que levam à apoptose, levam a perda da função de controle da apoptose. E assim há um aumento de neoplasias e de outros cânceres que são bem ruins. Então, basicamente, se atentar a essa síndrome que ataca esses genes de supressão tumoral. Pode passar.
Então, adicionando ali o que o Lucas falou, a fisiopatologia, né, resumindo com o caso dos BRCAs, que é a grande maioria das... Peraí. Então, agregando ali ao que o Lucas falou, eu vou resumir de novo ao caso das BRCAs, que são o grande exemplo dessa síndrome, né? A grande maioria da incidência dessa síndrome se dá por variações patogênicas do BRCA, então a gente acaba usando mais ele como exemplo. Então, o que acontece? Em um indivíduo normal, ou seja, sem a síndrome, tu vai ter um dano no DNA, como acontece, né, cotidianamente com a gente, só que daí tu vai ter uma ativação dos mecanismos de reparo da célula, né, e os BRCAs 1 e 2 vão participar nisso, e daí eles vão fazer um reparo, né, no caso aqui do tipo por recombinação homóloga, e vai estar tudo bem. Essa célula vai estar com o DNA dela, então, funcionando bem, porque o BRCA vai estar funcionando e vai reparar esse dano que é do tipo double strand break, né? Agora, um indivíduo com essa síndrome, o que vai acontecer com ele é o seguinte: ele vai ter esse dano, né? E daí vai ter de novo a ativação dos mecanismos de reparo, porém o BRCA 1 e 2, eles, 1 ou 2, né, no caso, eles vão ser não funcionais, então o reparo não vai ocorrer. E isso vai gerar um acúmulo de dano, porque essas células elas vão continuar se reproduzindo e cada vez elas vão acumulando mais dano, né? Porque, digamos que hoje aqui eu vou ter uma mutação lá, um dano no meu DNA, não vai ser reparado, essa célula continua se multiplicando. Daí passa um mês e eu tenho de novo um novo dano, e então já vai ter, sei lá, 2 danos nessa célula, né, por exemplo. E esse é o mecanismo pelo qual aumenta exponencialmente a chance de tu ter câncer, né? Então, aqui um pouco sobre os aspectos clínicos, a gente resolveu colocar então essas tabelas só para ilustrar aqui. Essa primeira tabela ela fala sobre o risco geral da população de desenvolver esses determinados tipos de câncer aqui, comparado ao risco das pessoas que possuem mutações, né, ou variantes patogênicas do BRCA1 e BRCA2, né? E além disso, a gente colocou aqui nos próximos slides também os outros tipos de câncer relacionados aos outros tipos de genes que são muito menos prevalentes nessa síndrome, né? Mas a gente colocou aqui só para mencionar eles, né? Para quem quiser ver, tem a outra aqui também, né? Então, o tipo de câncer, o tipo principal de câncer é atribuído à variação desses genes aqui, né? E agora passo a palavra aí para o Augusto. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos clínicos, iniciando pelo fato de que algumas variantes patogênicas no gene BRCA1 tendem a ser mais agressivas, devido ao fenótipo basal, que é a ocorrência de neoplasias que não expressam nem receptores hormonais e nem o receptor do fator do crescimento epidérmico tipo 2. Esse fato ele pode ser comprovado no momento em que o risco de desenvolvimento de neoplasias triplo negativas em carcinoma de mama associado ao BRCA1 é mais de 5 vezes maior do que em tumores esporádicos. Outro aspecto que caracteriza essa síndrome é que a família normalmente apresenta múltiplos casos de câncer, diagnosticados, às vezes, em idade jovem, normalmente, no caso, assim como tumores múltiplos, síncronos ou metacrônicos multifocais ou bilaterais. Vale ressaltar também que variantes patogênicas nos genes BRCA1 e 2 não estão associadas apenas ao câncer de mama e ovário, estão também relacionados ao desenvolvimento de câncer de próstata, pâncreas e melanomas malignos, como o Santiago tinha dito antes. Pode passar. Agora um pouco sobre a sintomatologia do câncer de mama. Mais comumente tem o aparecimento de um nódulo ou uma massa na mama, mas pode-se ter inchaço total ou parcial de uma mama, irritação ou abalamento, dor, eritema, que seria a vermelhidão na pele, edema, secreção sanguinolenta ou serosa pelos mamilos, e espessamento ou retração da pele ou do mamilo. Pode passar. Enquanto isso, no câncer de ovário, são comuns sintomas como inchaço, dor abdominal ou pélvica, perda do apetite e problemas urinários. Pode passar. Um pouco sobre prognóstico agora. Foi vista uma relação entre variações
patogênicas em BRCA1 e 2 e maior tempo de sobrevida. Em cânceres de mama triplo negativos, quando analisados os 2 primeiros anos, percebe-se um aumento da sobrevida, que provavelmente está relacionado a uma maior sensibilidade à quimioterapia. Além disso, é visto um aumento de sobrevida nos 3 primeiros anos em casos de câncer de ovário. Tem que lembrar que é visto esse aumento de sobrevida quando analisado um tempo mais curto. Quando analisado um tempo mais longo, por exemplo, 10 anos, não se tem mais essa relação. Pode passar. Mais um aspecto importante é os riscos à exposição à radiação. Os estudos comprovaram que a exposição à radiação provinda de raio-x de tórax apresenta um aumento de risco de câncer de mama, enquanto a mamografia, que tem mais radiação que o raio-x de tórax, não possui essa mesma relação. Mesmo assim, se recomenda que a mamografia seja feita a partir apenas dos 25 anos. Aqui eu vou analisar um pouquinho dos diagnósticos laboratoriais para identificar a HBOC. Basicamente, existe a forma central de análise do HBOC, é o sequenciamento de nova geração, que utiliza da bioinformática para mapear os genes. Basicamente, tu pega uma análise de tecido e coloca uma pequena sonda um marcador, né? E daí tu consegue fazer esse marcador para os genes com a variante. Então, tu consegue identificar se a pessoa tem no tecido do corpo dela a variante do gene ou não. O que acontece, tá? O que é interessante? Existe também essa forma de marcação pelo sequenciamento de nova geração, e existe o MLPA, que basicamente é uma análise se há uma deleção ou uma duplicação por meio de múltiplos ativos, ou seja, tu coloca umas sondas que conseguem mapear gene e mapear tipo diversas partes do gene para achar mutações distintas. Então, ela acaba sendo também utilizada, mas a mais utilizada é o que eu queria deixar bem ressaltado, é o sequenciamento de nova geração. Realmente, aqui é uma amostragem de como é feito o diagnóstico laboratorial. A gente já viu em aula, então não vou abordar muito aprofundadamente, mas é feita uma evaporação dos primers, com uma biblioteca de primers, e com uma amostra de tecido da pessoa. E basicamente essas amostras são sequenciadas e depois há uma análise bioinformática do DNA em si, do trecho de DNA que tu quer analisar, para avaliar o quanto risco há de que haja, digamos assim, uma variante patogênica ou não naquela família, no gene daquela pessoa. Pode passar. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre o tratamento, então, né? Na verdade, a síndrome do HBOC em si, ela não vai ter um tratamento que vai curar completamente a síndrome. Mas tem algumas medidas que a gente pode fazer para melhorar o prognóstico desse paciente, né? Entre eles, o aconselhamento genético, né? Medidas voltadas para a prevenção do câncer, incluindo uma das mais conhecidas, que acaba sendo a cirurgia de redução de risco, né? Tanto a mastectomia quanto a salpingo-oforectomia, que é a retirada do ovário das trompas de Falópio. Também dá para se usar a quimioprevenção, né? Então, tu usa alguns remédios específicos que vão desacelerar o desenvolvimento de câncer, né? Eles mexem na multiplicação das células tumorais e diminuem isso, então eles desaceleram o desenvolvimento dessa forma. Tem a questão ali que o Augusto comentou, de que os testes de imagem, eles são, sim, muito importantes para monitoramento, mas eles devem ser usados com cautela, uma vez que o risco da radiação é bem grande, de a radiação causar uma mutação e aumentar aquele acúmulo de dano que a gente tinha falado na fisiopatologia, né? E ainda no caso de câncer, além da cirurgia e da quimioterapia, tem alguns tipos de droga que vão bloquear a via de reparo que não está funcionando do BRCA1 e 2 e vão levar essa célula à morte, o que vai diminuir então a chance de reincidência, né? Porque não vai estar mais acontecendo o reparo não funcional, né? E daí dessa forma a célula vai morrer e ela não vai se multiplicar, o que vai evitar também aquele acúmulo de dano que a gente comentou. Uma prática que é extremamente importante é o aconselhamento genético. No caso da síndrome hereditária para câncer de mama e ovário,
Uma família é considerada de alto risco quando 3 ou mais casos de câncer de mama ou de ovário são vistos na família. Outros aspectos que necessitam de uma maior atenção é quando há casos de câncer de mama triplo negativos ou quando há casos de câncer em idade precoce. Por fim, a partir de uma análise clínica e, se necessário, uma análise genética, buscam-se as medidas preventivas precisas para cada caso. Bom, gente, para complementar agora aqui o que o Augusto falou, vou falar um pouquinho das questões bioéticas, juntando um pouco do efeito Angelina Jolie, aconselhamento genético e erro de diagnóstico. O que acontece? A Angelina Jolie foi uma atriz que fez o teste para HbA1c, porque ela viu que tinha muitas pessoas da família dela com câncer de mama e câncer de ovário, e ela descobriu que ela era portadora de uma variante patogênica e resolveu retirar as mamas. Isso causou um impacto, gerou uma grande disseminação de informação sobre a possibilidade da pessoa ter esse gene, né? Só que tem um problema. Muitas pessoas resolveram fazer, como agora é mais tranquilo de fazer, o teste genético em casa, porque tem tecnologia barata e fácil, e e podem fazer sem o aconselhamento. Basicamente, sem um médico que possa tutorar essa descoberta, digamos assim, se tu tem ou não o câncer, que pode ser muito, muito ansiogênica e causar um dano psicológico e emocional muito, muito grande. Então, além disso, a possibilidade da pessoa fazer esse teste genético caseiro e ter um erro diagnóstico. E isso pode gerar um pânico acerca de uma coisa que não existe. Então, além disso, a pessoa pode fazer, digamos assim, tá procurando uma outra coisa, digamos assim, procurando uma outra variante patogênica, ou procurando qualquer outra coisa no gene dela, e se deparar com esse HbA1c. Então, por isso que é muito necessário ter um aconselhamento genético, que o Augusto estava falando, e é necessário que todo geneticista e geneticista que produz exames laboratoriais de mapeamento genético e que produz tecnologia de assessment, de teste de genética, tenha noção dessa questão bioética e pense no impacto psicológico e emocional que tem de se disseminar essa informação e disseminar essas tecnologias sem o devido aconselhamento. Acho que foi esse nosso trabalho, gente. Muito obrigado. Essas referências aqui.